Oi, oi, pessoal! Estamos aqui hoje no Contrafluxo para falarmos se é possível viver o luto com menos sofrimento. Eu sou Magali Pugliese e estamos aqui hoje para falar desse tema que é tão importante, que atravessa tanto as pessoas, né? Que é sobre o luto. E a forma que a terapia de aceitação e compromisso pode ajudar nesse processo. Não é que não vai existir a dor existe. Tá doendo? Sim, dói. Mas é possível a gente olhar além desse sofrimento. E a terapia de aceitação e compromisso, ela pode ajudar a gente nesse processo, a ter uma vida mais adaptativa a essa nova realidade. Uma realidade de uma vida que não vai voltar a ser a que era antes. Muito do nosso sofrimento é porque justamente a gente quer encontrar aquela vida que a gente tinha antes da pessoa partir. E aí a gente fica buscando, né, toda aquela situação, todos os sinais, mas essa vida não vai mais existir. E a ACT, ela pode ajudar nesse processo. Estamos aqui com Josi Gondim, nossa professora de terapia de aceitação e compromisso. Bom, gente, é um prazer estar aqui de novo, né? Minha segunda vez aqui com vocês. Meu nome é Josi Gondim, eu sou psicóloga clínica há 15 anos. Atualmente, eu trabalho com a terapia de aceitação e compromisso e a terapia cognitiva comportamental, no qual eu também tenho um curso onde eu ministro sobre a ACT, onde recebi esses dois alunos queridos, né? Conheci esses dois alunos queridos. E estamos aqui hoje para conversar um pouco sobre o luto, que é uma demanda tão frequente, tão comum na nossa clínica. Estou aqui também com o Vitor, meu parceiro e no estudo do luto, no cuidado ao luto. Meu nome é Vitor Casal, eu sou psicólogo e aqui nesse formato, pela primeira vez, estamos nós três. Que já estou adorando, viu? Já quero Pois mais. é. No YouTube, no Contrafluxo, a gente tem o episódio de Magali com Josi, de Josi comigo e vários outros episódios. Vale a pena dar uma conferida. Ó, gente, esse episódio é para o enlutado, para a rede de apoio estudante de psicologia. Psicólogos. Psicólogos. Então, é um episódio assim para você curtir, comentar, deixem aí os seus comentários para que no próximo episódio a gente traga informações baseadas no que vocês estão comentando e compartilhem com quem você conhece que faz psicologia, com quem você conhece que está passando um processo de luto, familiares, rede de apoio dessas pessoas, porque realmente as informações daqui vai servir para todo mundo. Então, para a gente começar a falar sobre terapia de aceitação e compromisso e luto, é importante a gente contextualizar que a nossa sociedade, ela de alguma forma, ela nos ensina, né, que os problemas estão nos nossos sentimentos e nos nossos pensamentos. E quando a gente passa pela experiência do luto, a gente acaba, de alguma forma, sentindo tristeza ou algum outro tipo de emoção negativa, vamos dizer assim, né? E a gente acaba lutando, muitas vezes, para se afastar desses sentimentos difíceis. E aí a gente entra num processo de inflexibilidade psicológica. Na terapia de aceitação e compromisso, a gente tem 6 processos de inflexibilidade. E aí, Josi, quais seriam os processos de flexibilidade psicológica? E eles ajudam no processo do luto? Sim, a gente tem 6 processos de inflexibilidade e 6 processos de flexibilidade, que são habilidades, né, que a ACT considera que pode nos ajudar, quando a gente treina essas habilidades, que pode nos ajudar a ter uma vida mais leve, uma vida mais feliz, com mais vitalidade, né, abrindo espaço para emoções, mas também em direção de uma vida mais significativa, né? Independente da emoção que você está sentindo, independente do pensamento que você está tendo, entendendo que o sofrimento ele faz parte da vida, mas a partir do momento em que a gente tem treinado esses 6 grandes grupos de habilidade, a gente consegue se adaptar melhor às circunstâncias, ao nosso contexto, por mais que ele seja dolorido, como é no caso de uma pessoa, né? Que está sofrendo, está passando pelo luto, né? E que ajuda a gente
a sobreviver a esse atravessamento, que é o luto, sobreviver de uma forma mais flexível. Não é que não doa, né? Continua doendo, mas que a gente consegue fazer coisas importantes pela gente mesmo passando por isso. E esses 6 grandes grupos, né, de processos são a aceitação às emoções, em prol, né, da esquiva experiencial, que seria o processo de inflexibilidade, a disfusão cognitiva, né, em prol da fusão cognitiva, a atenção flexível, né, ao momento presente, em prol da atenção inflexível ao passado e futuro, né. A gente também tem o self como contexto, em prol do apego ao self, né, apego ao self conceitual, quando a gente tem um conceito específico e a gente se apega a isso. Clareza de valores, né, e ação comprometida, tá? Esses são os 6 grandes grupos que a gente tem, que a gente trabalha na ACT para conseguir desenvolver flexibilidade psicológica. Isso. E aí, vamos começar então, né, a mergulhar no luto. Então, a gente vê esses processos, né, de inflexibilidade muito presentes no enlutado. Sim. E a gente vê como causa realmente sofrimento. E é aí que tá o X do nosso episódio lindo de hoje, que a gente pode mostrar como a ACT, né, como a terapia de aceitação e compromisso pode ajudar nesse processo e deixar algo que é doloroso, que é sofrido mesmo, não tem como a gente perder alguém tão importante na nossa vida e não ser doloroso e a gente não sofrer, mas que a gente pode olhar para além, né? E encontrar recursos de ir atrás de uma vida que vale a pena ser vivida, né? Então, a gente está aqui, o que é que a gente ainda pode fazer, né? Como é que a gente pode deixar essa experiência menos dolorosa? Não é que não vai doer, é menos dolorosa. E aí a gente tem, Josi, a fusão, né? A gente vê que é uma característica do enlutado a fusão, né? Então, você está ali fusionado com os pensamentos, né? O que seria isso? São pensamentos que estão ali grudados mesmo, né? Apego aos pensamentos, existe um apego à literalidade desse pensamento. Então, não é só pensamento, a gente passa a ver como se fosse realmente algo ali real, né? Então, algo ali que realmente a gente torna refém da nossa mente. Por exemplo, né, trazendo para exemplos práticos, a gente passa a pegar o passado e determinando o nosso futuro, ou o nosso futuro determinar o nosso presente. E aí a gente tem pensamentos são muito comuns no enlutado. Eu não vou ser mais feliz. Sim. Essa dor que eu estou sentindo agora, ela não vai passar. Então, a gente tem esses 2 pensamentos que são muito comuns. A gente tem também um apego a um pensamento rígido sobre a nossa pessoa. A gente vê muito em casos de luto por situações repentinas, né? Então, casos que a pessoa se apega a uma culpa, né? Então, mortes repentinas, ela traz muito esse peso da culpa. O que é que eu poderia ter feito para não ter causado, para isso não acontecer, para que essa realidade não acontecesse. Sim. E a pessoa se apega nessa culpa, sou culpada. Ou então, nos lutos ambíguos, por exemplo, onde a gente tem ali uma presença material, né, uma presença do corpo, uma presença física, mas a gente não tem uma presença psicológica. E aí aquele familiar, aquela pessoa, né, querida, tá ali em sofrimento, né, porque o psicológico dela não tá mais ali, só o corpo, só a parte física, e a gente fica ali querendo que aquela situação se prorrogue, apegada, né, a pessoa não querendo que ela vá embora, e muitas vezes a pessoa pensa, poxa, sou egoísta, né? Sou egoísta, ou fui egoísta, mesmo ela sofrendo, eu queria que ela ficasse. Então, todos esses pensamentos e muitos outros, né, que vive essa fusão desses pensamentos, causa sofrimento. Concorda? Concordo, com certeza. A gente tem, né, de uma forma geral, todos nós que somos humanos verbais, né, ou seja, que a gente pensa em forma de palavras, né,
a gente tem a tendência, a gente tem uma mente mais analítica, né, que faz comparações o tempo todo, que faz julgamentos, a gente avalia situações, a gente avalia emoções, a gente avalia os nossos pensamentos. Então, é muito difícil a gente não pensar, né, ou ter um pensamento que seja neutro no momento desse de luto, tá? E nem seria o indicado, né, se a gente pensa num contexto de sofrimento, é normal que a gente tenha pensamentos de acordo com isso. Né? Mas a gente vê também, principalmente nos momentos de sofrimento intenso, pessoas se identificando completamente com aqueles pensamentos, com o conteúdo dos próprios pensamentos. E às vezes os pensamentos, eles estão errados, né? A gente não pode garantir que vai ser do jeito que a gente pensa, a gente não tem controle sobre esses pensamentos, e esses pensamentos são indicadores, muitas vezes, do contexto que a gente está vivenciando mesmo, né? Então, na fusão cognitiva, a gente tem um paciente, seja ele enlutado ou um outro... A gente está falando de luto, né? Sim. Mas todo mundo pode estar fusionado, todo mundo tem a capacidade, né, de estar fusionado em algum momento da vida, e normalmente no luto isso acontece quando a gente tem pensamentos sobre a morte, né, ou sobre a dor que a gente está sentindo, de uma forma absolutista, de uma forma rígida, né, confiando apenas na literalidade, ou seja, no conteúdo desse pensamento, né? E o objetivo da terapia de aceitação e compromisso, nesses momentos, é mostrar para o paciente que o pensamento por si só não necessariamente é um problema, né? Ele faz parte de um contexto específico, um contexto de dor, né? Quando a gente perde alguém muito amado, uma pessoa, um ente querido, um amigo, e se apegar a esse pensamento como se ele fosse a única verdade absoluta e definisse a nossa vida, que geralmente causa mais problema ainda, né? Então, entender a natureza dos próprios pensamentos como mutáveis, variáveis, contextualizados, né? Faz com que a gente lide com esses pensamentos difíceis de uma forma mais leve. Então, entender que no momento que eu estou vivenciando o sofrimento, eu vou ter pensamentos de acordo com isso, do tipo... Eu não sei se isso vai passar, meu coração sempre vai faltar um pedaço, eu não sei se eu vou sobreviver dessa vez, né? Agora que, sei lá, minha mãe, meu pai, meu namorado, quando a gente tá falando de um luto, né, por término de relacionamento, ou um amigo, ou até meu cachorrinho, né? Quando essa pessoa ou esse animal se foi, então a minha vida agora vai ser incompleta para sempre. A gente entende que a dor intensa, né, intensifica esses tipos de pensamento, mas a gente tem que entender também que os pensamentos, eles fazem parte de um determinado contexto de sofrimento e não são verdades absolutas. A gente não pode prever como a gente vai se sentir daqui a 5, 10 anos, 6 meses, porque a gente não tem esse controle. Um outro processo, né, de inflexibilidade é a evitação experiencial, né? Sim. Então, e aí eu vou puxar um pouco da minha primeira fala, né? Que é sobre a forma como a gente aprende que o grande problema são os sentimentos e as nossas emoções, né? E aí, de fato, a gente fica brigando por qualquer sensação de desconforto. Sim. Quando, na verdade, os sentimentos e as nossas emoções... elas não podem, né, e não devem ditar a forma como a gente vai conduzir a nossa vida. E no processo de luto, eu acho que a dor é tão intensa, o sofrimento é tão intenso, claro, um luto por morte, né? Que a gente acaba tendo muitos pensamentos da própria experiência. E a gente faz esse mecanismo dessa evitação experiencial numa forma de nos proteger, né? E aí, como é que na terapia de aceitação e compromisso a gente pode trabalhar com esse lutado que está nesse processo de evitação? Ótima pergunta, Vitor. A gente, como ser humano, né, a nossa tendência é evitar o desconforto, né? Como qualquer ser humano esperto, né? A nossa tendência é sempre não sofrer, tá? Só que coisas da nossa vida acontecem e o sofrimento ele é inerente à natureza humana. Todos nós sofremos, e quanto mais a gente ama uma pessoa, mais a gente vai sofrer quando essa pessoa se vai, né? A outra face da moeda do amor é a dor. Então, se a gente não consegue
pensar na possibilidade, né, de experimentar sentimentos difíceis quando a gente tem que se despedir de uma pessoa importante, é muito difícil humanamente, né? A nossa capacidade de sentir é muito difícil não sentir essa dor, né? Então a gente vive sim numa sociedade onde a gente tolera pouco emoções desconfortáveis, como tristeza, raiva, culpa, né? Uma sensação de impotência muitas vezes quando a gente se depara com luto, né? Uma sensação de incompletude. Só que a gente entende na ACT que as emoções, assim como os nossos pensamentos, são contextuais. E eles fazem parte de uma resposta, muitas vezes, à experiência que a gente está passando por ali, né? Então, não necessariamente a gente precisa brigar com essas emoções. Não é um bom trabalho que a gente faz. A gente não consegue ter o controle direto de emoções e pensamentos, né? Não é, por exemplo, eu falando, agora eu não posso ficar triste, que eu não irei ficar. As coisas, a gente não tem esse controle direto. Então, a partir do momento em que a gente vê que a esquiva é um processo natural de todos nós, mas que muitas vezes a predominância, a permanência nessa esquiva, ela tem a ver, ela acaba gerando uma restrição, né, de vida, uma restrição de uma vida mais significativa, porque a gente deixa de querer ir para lugares para não sentir coisas, a gente deixa de querer fazer atividades, por exemplo, com a pessoa, com atividades parecidas àquelas que a gente fazia com a pessoa que faleceu. A gente entende que essa esquiva, sim, ela é mais prejudicial à nossa vida. Porque a partir do momento em que eu me abro para sentir emoções, principalmente emoções difíceis, eu sinto dor, né? Mas eu posso sentir outras coisas além disso. Eu posso sentir felicidade, eu posso sentir gratidão pelo fato daquela pessoa ter passado na minha vida. Eu posso sentir saudade também, né? Então, essa tentativa sempre imposta socialmente para que a gente se cure, para que a gente supere, para que a gente não seja fraco, né? Para que a gente seja forte o tempo todo, ela não é compatível com a nossa experiência de ser humano, né? Isso é muito mais uma regra social do que uma possibilidade do ser humano, tá? Então, nós somos seres relacionais e a nossa tendência é que a gente ame e se apegue às pessoas próximas da gente, e no momento de dor, de perda, a gente vai experienciar, sim, um sofrimento. Então, a gente entende na ACT que, em vez de esquivar da experiência dolorosa, né, em vez de você não falar sobre, não querer sentir, fingir que nada está acontecendo, como às vezes acontece, abrir espaço para a pessoa entender o que está acontecendo com ela, abrir espaço para que a pessoa fale do seu sofrimento, isso é organizador a nível de vida depois, né? Porque a vida continua, né? Mesmo a gente sofrendo, mesmo a gente estando triste, com saudade, a vida continua. Não existe uma pressa em relação a isso, né? Você não precisa voltar às suas atividades uma semana depois, 2 semanas depois. Não existe esse período específico, mas a gente entende que a partir do momento em que eu abro possibilidade de falar sobre a minha dor, eu também encontro sentido na minha dor. Porque se está doendo, é porque aquela relação era importante por algum motivo, né? A pessoa não vai sumir da nossa Exatamente. vida, né? As memórias vão continuar. Né? Então, a gente, em casa, vai olhar para o sofá, vai ir no quarto, objetos de banheiro, né? Tudo, aquele espaço ali era dividido. Com certeza. Né? Não só o espaço de casa, como alguns lugares que compartilhavam junto. Então, essa experiência, ela não vai ser apagada. Exatamente. Não vai ter uma borracha para apagar. E ainda bem, né? Porque isso fala sobre o amor. Né? Isso fala sobre construir relações restauradoras, relações importantes na nossa vida. Então, o luto, ele vem exatamente desse rompimento de uma relação importante que eu tinha com a pessoa, onde eu compartilhava atividades, compartilhava às vezes a casa, compartilhava ali pensamentos, né? Compartilhava momentos, memórias importantes, e depois de uma despedida, de uma partida, a gente não vai ter como continuar compartilhando, né? Tem que se reorganizar essa vida, esses projetos, esses sonhos. Por isso que na terapia de aceitação e compromisso a gente fala da aceitação, né? Sim. E quando a gente fala da aceitação, as pessoas entendem como uma forma passiva. Eu vou morar na dor, eu vou ficar na dor, né? Mas quando a gente fala aceitar, a gente fala aceitar a dor, aceitar, acolher a perda, o próprio processo do luto, né? Não invalidar isso. Mas
a dor, ela está aqui, o sofrimento está aqui, os Uhum. sentimentos negativos estão aqui, mas eu tenho outras possibilidades no meu Sim. contexto, na minha vida, Uhum. que eu posso seguir, né? Sim. Continuar. Até porque a gente não existe, não é excludente, né? Ou eu sinto dor, ou eu continuo a minha vida, né? Você pode sentir dor e continuar a sua vida. E é isso que a gente quer que o paciente faça, né? Porque, assim, Encontrar é um justo. espaço, né, pra viver Exatamente. É justo que a gente sofra. É justo se alguém que a gente ama falece, fica doente, morre de uma forma repentina ou não, ou sai da nossa vida por algum motivo. Se a gente ama essa pessoa, se a gente tem esse repertório de memórias, de boas lembranças, ou até experiências, né, mais ambíguas também, às vezes de briga e tudo mais, é justo que doa, né? E a gente não quer sentir a dor. A gente só quer o lado bom da coisa, né? Da relação. E É isso igual não a existe. saudade. Uhum. Gente, como é que... A gente só tem saudade do que é bom. Você vai ter saudade do que é ruim? Sim, Não vai. sim, com certeza. Quando a gente compreende que dor e amor andam ali De mão juntos, né? dadas. A gente não Uhum. precisa só sentir felicidade, só Sim. sentir amor, né? Isso é Uhum. irreal. Irreal. A gente precisa entender que a gente vai sempre sentir emoções Uhum. negativas e positivas, muitas vezes no mesmo dia. Com certeza. No mesmo momento, às vezes. Imagine Sim. numa experiência que desorganiza Uhum. e que muitas vezes, como a fala de Magali disse, aquela morte repentina, onde, Sim, né, De um momento para outro, sim. tudo muda. Tudo muda na Tudo vida, muda. né? E a gente na ACT, a gente tem um conceito muito interessante, que é o conceito de dor limpa e dor suja, Isso. né? A dor limpa, ela tem a ver com a reação à experiência dolorosa. Então, eu perco alguém que eu amo e eu sinto dor, é justo, né? É válido que eu sinta essa dor. Mas a dor suja, que é uma dor que acontece muito na nossa sociedade, é a avaliação sobre a dor. Então, por exemplo, a dor limpa é eu sinto saudade de meu amigo que faleceu. Eu sinto muita dor, eu choro, eu lembro das memórias que a gente tem, eu lembro dos planos que a gente iria fazer, eu lembro às vezes da experiência que causou a morte dele, né? Isso gera dor, isso gera tristeza, às vezes isso gera raiva, isso tudo é muito válido. Mas na nossa sociedade, além de lidar com a dor limpa, a gente lida também com a dor suja, Isso. que seria essa avaliação, né, sobre a dor, que é basicamente eu deveria ter superado. Já tem um ano, eu não poderia estar mais chorando, né? Uma cobrança, É uma né? cobrança, A cobrança social. Uma exatamente. cobrança, que é o que muita gente, né, pensa. A gente já trouxe isso em episódio passado das fases. Poxa, já passei por todas, eu já tava bem. Sim. Como é que agora eu tô chorando de novo? Como é que agora Por eu tô quê, triste né? de novo? E muita gente ouve muito isso na clínica. Quanto tempo vai durar? Quanto tempo dura o vai luto? durar? Então, essa cobrança social é muito forte, da gente estar bem, Exatamente. da gente superar, de que o luto Principalmente supera. depois de um ano. Sim. Porque quando a gente entende que um ano, a gente já passou por várias experiências sem a pessoa. Exatamente. Né? Então, todos os ritos da sociedade. Primeiro Natal, primeiro aniversário. aniversário. Sim. Passou dali, como assim você tá sofrendo ainda? Eu falo, assim, Vitor, é impressionante, né, que, de uma forma geral, eu vejo isso na nossa sociedade, né, que a pessoa perde uma pessoa próxima, o paciente perde, e ele tem aquele boom de acolhimento, né, e de pessoas próximas ajudando, levando comida, mobilizando como é que tá, querendo ali estar presente, e isso normalmente dura o primeiro mês. É como se a gente só tivesse direito de sofrer naquele primeiro mês. Depois, quando você não consegue trabalhar, cadê? Vida que segue, produtividade, né? Se não tá mais saindo com seus amigos, por quê? Né? Vida que segue, você tem que superar. Isso tudo é muito rápido, né? E muitas vezes nossa emoção, nossos sentimentos, eles não acompanham a velocidade que a gente gostaria de que tivesse as nossas emoções. Então, o luto, ele tem fatores variáveis muito grandes, né, de complexidade, né? Perder uma criança não é igual a perder um idoso, né? Perder uma mãe não é igual a perder um tio, né? Então, esse tipo de... Dependendo da relação, isso pode ser mais tranquilo, pode ser menos tranquilo, dependendo da forma, né, como a pessoa faleceu, se foi uma coisa muito repentina, né, se foi uma pessoa tirando a própria vida, se foi um assassinato, um acidente, do que uma pessoa que, por exemplo, já estava ali
com seus 100 e pouquinhos anos, né, no final de vida ali, perto, né, do que a gente determina como sendo uma vida, a nossa duração mesmo. Então, isso tudo vai depender. E abrir espaço para essas emoções, muita gente tem medo, né, de que a partir do momento que eu falo sobre isso, eu sinta mais dor. Mas a tendência é que a gente vá desensibilizando, né? Quanto mais eu falo, menos medo eu tenho de falar. E quanto mais eu falo, mais eu vou me organizando em cima daquela dor. E aquela dor mexe menos comigo, não é que para de doer, mas a gente vai conseguir viver a partir dali, eu vou conseguir entender o que eu tô sentindo, né? Eu vou conseguir conversar com outras pessoas sobre o que eu tô sentindo, sobre o que eu tô pronta ou não estou para fazer. E isso a gente vai conseguindo se reorganizar em cima da dor com mais adaptabilidade, né? Com mais flexibilidade. E você trazendo essa questão, né, do espaço para fala da dor, a gente vê muito entre a rede de apoio, não vou tocar, olha como ela tá bem, olha como ele tá bem, eu não vou tocar nesse assunto, porque senão ela tá tão bem, ela vai começar a chorar. Gente, às vezes a pessoa precisa daquele momento de fala e de choro. Então as pessoas acabam evitando tocar no assunto sobre a partida da pessoa, né, Pra querida, não estimular, né? para não estimular, mas às vezes o que a pessoa precisa é justamente falar, né, colocar para fora. Principalmente quando uma pessoa ela tá em evitação, né? Porque certeza. muitas vezes ela vai dizer assim, eu tô muito bem, não, eu tô bem. Né? E aí você de fato não toca no assunto justamente para poder não desencadear isso, né? Sim. Então ela é como se fosse um ciclo que se repete. Com certeza. Mas é como você mesmo disse, não é uma escolha isso. Né? A gente não tem como não sentir, não é uma escolha A gente nossa. pode até fingir, né? Mas não sentir é muito difícil. É muito difícil. Né? Isso. E aí, voltando, né, voltando para os processos, a gente tem o self conceitual. Sim. Também é um processo de inflexibilidade que a gente vê muito presente no enlutado. Ele se apega a crenças, a conceitos de si, que teve inclusive durante a vida toda. Teve um estudo de caso mesmo, onde a pessoa era a mais velha de 6 filhos, de 6 irmãos, 6 irmãos. E aí ela trouxe o quê? Poxa, não posso chorar porque eu sou a pessoa forte da família, eu tenho que segurar meus irmãos, então eu não posso chorar. E aí acaba saindo de um contexto de um luto, de uma experiência que seria natural para ela. Então, ela acaba apegada a esse conceito de sou forte, sou a mais velha, não posso chorar porque eu tenho que segurar todos os meus irmãos. E acaba não vivendo essa situação, essa experiência de forma espontânea. Com certeza. E aí isso causa sofrimento. Então a gente vê muito, não só essa ideia, como outros pensamentos, né? Como outra ideia de si sobre esse conceito que a pessoa tem, que acaba trazendo muito sofrimento, não é? Sim. A gente vê esse apego, né, ao nosso conceito como se a gente só fosse uma coisa, né? Como se, a partir do momento que a gente não é mais aquela coisa, é como se a gente perdesse a própria identidade. Então, é muito comum, por exemplo, ver mães e pais que perderam filhos, né? Assim, eu sou mãe, eu só sou mãe, né? Ou então, por exemplo, num caso de uma esposa que perde o marido, uma vez eu atendi uma senhora que tinha vivido, acho que 50 anos, e ela só sabia ser esposa. Então, a sensação é que ela tinha morrido junto com o marido, porque no momento em que ele se foi, ela não tinha mais aquele papel, aquela identidade de ser companheira. Ela não tinha ninguém para passar as tardes, né? Ela não tinha ninguém para conversar. E isso faz com que a gente aumente o nosso sofrimento, porque o que nós somos vem de um contexto, né? Isso. Eu posso ser neste momento, né, psicóloga, professora, mas há 15 anos atrás eu não era. Né? Daqui a 10 anos, hoje eu sou mãe, né, de uma filha, daqui a 10 anos eu posso ser mãe de outra filha, de outro filho. Então, a gente vai se constituindo como sociedade através de rótulos. Né? E isso é normal, isso é comum. Eu sou Josi, eu sou mulher, eu sou psicóloga. Isso estrutura, isso nos organiza mentalmente. E a gente tem comportamentos a partir dessa rotulação. Né? Se eu sou mulher,
eu sei o que é que uma mulher faz socialmente, normalmente eu me comporto de acordo. Não é que a gente tenha que se comportar, é uma forma de estruturar. Se eu sou psicóloga, eu entendo o que psicólogas fazem e eu me comporto de acordo. Quando esse self, no momento de luto, ele é separado, né? A gente tem muitas vezes até uma crise de identidade, porque a gente não se identifica mais com aquela pessoa que a gente era quando uma outra pessoa parte, né? Então, se eu sou esposa e meu marido morreu, é como se não só ele tivesse ido, a minha parte esposa também foi junto, né? Isso é muito doloroso, porque muitas vezes no processo de luto a gente sente também um processo de perda de identidade. E ele vira a gente de cabeça para baixo. Exatamente. Então você não, por enquanto, até você perder a pessoa, a gente fala assim que a gente fala de luto, fala de partida, mas a gente só sabe o que é quando a gente realmente passa. Experiência. E aí, essa experiência vira a gente de cabeça para baixo. Com certeza. E às vezes aquela ideia que você cresceu do que é enlutado, aquela ideia do que você ouvia os seus parentes, seus familiares, sua rede de apoio, sua convivência ali, seus amigos falando do que seria o enlutado, né? Colocando o enlutado em uma caixa que tem que ser dessa forma, tem que ser dessa forma, tu tem que agir dessa forma. Não vai se encaixar em você, porque você vai ser virada de cabeça para baixo. Você vai olhar para aquela pessoa, ela não vai existir mais. Então, todo esse conceito vai trazer sofrimento, que você vai procurar aquela pessoa e você não pode não achar. E quando a gente tem um conceito, tanto positivo quanto negativo, tá? O problema não é o conceito aqui, mas o apego excessivo a esse conceito. Toda vez que a gente tem um apego a um conceito, eu sou psicóloga, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou mulher, né? A partir do momento que esse conceito é abalado por alguma condição da vida, né? E eu não consigo olhar para isso de uma forma passageira, de uma forma mais mutável, a tendência é que eu sofra mais, entende? Então, quando, por exemplo, eu percebo que, vamos pensar que eu sou psicóloga e eu passo por algum processo que eu não posso mais ser psicóloga, e eu sempre acho que eu sou psicóloga, eu só tenho aquele conceito sobre mim, a tendência é que eu sofra mais, porque é mais difícil de eu me adaptar, né? A partir do apego ao conceito, da visão de que eu só sou aquilo. Então, essa experiência do self, né? Da gente entender o nosso self como múltiplo e como mutável, contextual, né? Faz com que a gente entenda que naquele momento eu posso sofrer, mas isso não fala sobre o eu do futuro, porque eu não sei, eu não tenho controle. Assim como não fala do eu do passado, que eu lembro, mas eu também, né, não estava experienciando isso. Então, o que a gente é e como a gente se sente com a gente mesmo depende muito, os nossos conceitos sobre nós mesmos, né? Depende muito do contexto que eu estou vivenciando no momento. O apego a esse contexto, o apego ao conceito, ao rótulo, normalmente nos impede de ser mais adaptáveis e flexíveis da vida. Sim. Se a gente pensar em uma esposa, né, que perdeu, como você disse, então vamos pensar que eles só eram os dois, né? E aí ela chega em casa e ela se depara com uma solidão. Só que ela gostava de fazer a comida dele, ou de ter um momento dois ali assistindo um filme. Enfim, ela era uma pessoa afetuosa e ela deslocava esse afeto para ele. No momento onde aquela pessoa parte, ela, peraí, como é que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com isso? Para quem eu vou deslocar esse afeto? Quem eu sou, né? Onde eu vou expressar o quem eu sou, quem eu gostaria de ser, né? Quem eu me torno com aquela pessoa, né? E isso é muito doloroso, porque é normalmente aí onde a pessoa começa também a fazer uma restrição muito grande da própria vida, porque as coisas que ela se tornava com aquele ente querido lembram tanto da dor, né, da perda, que a tendência é que ela não queira fazer mais aquilo que era importante para ela, né, que estava na relação. Então, se ela cozinhava e ela lembra dele, provavelmente, se ela estiver ali num processo de flexibilidade, ela evite cozinhar. Ou então, se ela gostava de passear na praia, de manhã cedinho, de mão dada, a tendência é que ela não vai fazer mais isso sozinha, porque aquele momento é sempre um lembrete do que ela perdeu, né? E a gente tem aí uma faca de dois gumes, porque a gente sabe que a pessoa vai passar pelo sofrimento de se lembrar, porque a gente não consegue deletar uma pessoa importante na nossa vida de uma forma
não é uma borracha, né, que a gente Sim. vai lá e apaga, mas que também a gente precisa continuar a fazer coisas que são importantes pra gente. E muitas vezes essas coisas eram compartilhadas com pessoas que amamos e que se foram por algum motivo. Isso. A gente puxando para desse contexto, a gente pode ir para a atenção inflexível, né? Uhum. Sobre, então, o enlutado, ele Muito fica muito comum. preso, né? Ao passado ou ao Muito. futuro, ou os dois ao mesmo tempo. Sim. Muito, E muito. acontece muito. Uhum. Então, assim, eu vou trazer uma experiência minha para a gente contextualizar, Sim. certo? Então, assim, quando eu perdi minha avó, foi foi uma morte repentina, né? Ela foi fazer uma cirurgia de vesícula e ela broncoaspirou. Uhum. E aí eu ficava muito preso ao passado e ao futuro, né? Sim. O passado numa ideia de, e se ela não tivesse broncoaspirado, será que ela tinha morrido? Sim. Né? Se a cirurgia fosse feita um pouquinho mais rápido, será que ela não teria broncoaspirado? Sim. Ou seja, preso a uma ideia que não pode ser mudada. Uhum. De um né? controle De um falso que a gente tem, Exato. né? Uhum. E preso a um futuro, porque naquele tempo eu já estava pensando em ter filho, né? Uhum. E aí eu ficava assim, se eu tiver filho, será que tem graça sem minha avó, Uhum. né? Então, assim, porque minha avó foi uma pessoa que ela participou da minha Sim, criação toda, sim. né? Uhum. Então, isso é isso é algo que acontece muito na experiência do luto. Uhum. Sim. E aí, Josi, como é que a gente consegue Lidar com lidar isso, com né? De uma isso? forma melhor. Lembrar que a gente não tem esse tipo de controle, né, Vitor? E muitas vezes isso acontece, principalmente com mortes acidentais. E se eu tivesse ido? E se ele não tivesse dirigido? E se ele não tivesse feito a cirurgia naquele dia? E se ele não tivesse entrado naquele carro? A gente, com essa mente que a gente tenha uma super capacidade de avaliação, que isso é herança, né, da nossa evolução, essa super capacidade de avaliar, de comparar, que é ótima em muitos casos, mas a nossa tendência é também utilizar elas para coisas que não resolvem, né? Então, pensar, por exemplo, se sua avó, né, 5 minutos antes, infelizmente, a gente não tem esse controle. Então, muitas vezes, a gente trabalha com um paciente lutado, né, principalmente o paciente que fica muito no passado, tentando controlar um desfecho diferente, ou paciente que fica no futuro muito pessimista, porque isso também é comum, Uhum. né? Agora que eu não tenho minha avó, não vale a pena mais eu ter filho, não vai ter graça de ter filho, né? Agora, eu lembro que quando eu perdi meu pai, era a sensação que eu tinha que, né, eu não preciso fazer festa, pra quê? Eu vou casar, pra quê? Eu vou ter filho, pra quê? Como se ele não pudesse mais assistir, não fizesse mais sentido pra mim, né? E a nossa tendência é esquecer também que a gente tem habilidade de adaptação e que as coisas podem ser boas também, mesmo que sejam incompletas, né? Porque quando a gente perde uma pessoa que a gente ama, a gente pode sentir incompletude, a gente pode sentir falta, e isso é justo, isso é válido. Isso não quer dizer que eu não vá fazer coisas que são importantes para mim, coisas, inclusive, que muitas vezes nos lembram aquela herança que aquela pessoa deixou pra gente, né? Uma herança de amor, de carinho, de cuidado, né, um legado, né? A nossa herança emocional ali. Que vai estar a vida toda com a gente, Sim, o que a gente aprendeu vai estar aqui, ó. Com certeza. Guardado sempre. Com certeza. E é, inclusive, uma forma, né, de acessar, justamente de ter contato com o que é valioso dessa partida. Dessa relação, isso, né? Dessa relação. Então, assim, a pessoa partiu, mas deixou um legado, deixou histórias, deixou experiência, deixou a receita daquele bolo gostoso, que agora você vai ter para fazer para os amigos, para os netos, para os filhos. Sim. Então, ACT, acho que é bem isso, né? A gente colocar dá um novo significado, né? Como se fosse botar um óculos mesmo, assim, com um grau mais refinado, né? Mais acurado. Hoje, esse novo significado
Quando eu olho para minha filha e vejo algum comportamento, eu digo: se minha avó tivesse aqui, minha avó estaria sim. extremamente enlouquecida Sim. de felicidade, estaria dando um risada. Ou seja, é um novo significado. Não significa que eu não queria que ela estivesse Sim, ali, com certeza. né? Mas sabendo que não tem Uhum. como, eu dou um novo significado, um Com novo certeza. rumo para isso, né? E a gente só pode fazer isso, a gente só pode dar um novo significado se a gente estiver no momento presente. Né? A Se gente olha naquele momento, Isso. tal. O que é que tem aqui agora? Uhum, Né? isso. Então, tudo bem. Uhum. Minha mãe ficaria feliz em ver a gente aqui gravando Sim. podcast. Uhum. Certo? Orgulhosa, Orgulhosa, provavelmente, né? mas tem outras pessoas também que podem também, né, estar orgulhosos dessa Exatamente. situação, vendo a Sim. gente falando de um tema que vai ajudar tanta gente. Uhum, com É certeza. ampliar o olhar. Uhum. A gente vai Para sentir além falta. da dor, né? Mas Isso. pro aprendizado também daquela relação. O motivo pelo qual ela foi importante para você, provavelmente é um bom motivo para você continuar se relacionando com pessoas. Exatamente. Né? Porque provavelmente é algo importante para você que ficou da relação com a sua avó, ou com sua mãe, e no meu caso com meu pai, né? Então a gente só consegue fazer isso, estabelecer esse tipo de amor que é passado através dessas relações, se a gente estiver no momento presente. Porque se a gente estiver preso no passado, e se eu fizesse aquilo, e se eu tivesse feito aquilo lá, Paralisa, aquilo outro, né, a gente gente? paralisa, a gente tem mais dificuldade de lidar com a aceitação, né? Ou a gente fica muito vigilante sobre um possível futuro, um futuro conceitualizado, que a gente nem idealizado, porque a gente não sabe como é que vai ser, ninguém sabe, a gente não sabe como vai ser o nosso amanhã, quanto mais daqui a um ano, né? Então, o paciente que fala, eu nunca mais vou ser feliz, às vezes a gente ouve isso na clínica, quando o paciente perde alguém, ou até termina um namoro, eu nunca mais vou ser amado, eu nunca mais vou ser feliz. Essa tendência de querer controlar o futuro é um alívio para o ser humano, né? Se a gente pudesse, mesmo quando o futuro é negativo, né? Se a gente pudesse controlar e ter previsibilidade, principalmente no momento de luto mais acidental, mais rápido, assim, a nossa tendência é tentar conceitualizar esse futuro de uma forma geral, mas isso não existe, né? Nós não somos tão bons assim em prever futuros. A gente pode saber, a gente pode entender que a partida foi difícil e isso vai ter uma marca durante a minha vida, né? Mas não necessariamente como eu vou me sentir daqui a algum tempo. A tendência é que a gente vá se adaptando e lidando melhor com as nossas emoções, mesmo que continue difícil. Porque quando você olha para sua filha e lembra que sua avó não tá aqui, é difícil, né? Quando você pensa num podcast e lembra da sua mãe, é difícil, mas é um difícil diferente que a gente só tá experimentando porque a gente tá vivendo, né? Há 2 anos atrás, se você tivesse pensado, se você tivesse conseguido ver, né, você aqui, provavelmente você não teria acesso às emoções que você está sentindo hoje, porque essas coisas mudam. E, na verdade, eu acabei junto com minha esposa, querendo ter Júlia, né? Porque a gente olhou para o momento presente. Quando a gente entendeu que tinham outras pessoas ali que também iam ficar muito felizes com a chegada dela, então a gente deu um novo significado a isso, que bom. né? Então, enfim. E aí, pegando já o gancho, né, do que Vitor falou, a gente vem para um outro processo de inflexibilidade, que é a baixa clareza de valores. Sim. Eu entendo como o processo de flexibilidade, que seria a clareza de valores, como se fosse você tá ali no meio do mar, extremamente ali, perdido no mar, com aquelas ondas e não tem barco ali perto. E de repente você vê cair assim do seu lado, tá escuro, né, tá de noite, e você vê do lado chegando um colete salva-vidas. Sim. Então, a baixa clareza de valores, ela é muito comum no enlutado. Sim. Muita gente chega com demanda na clínica e fala a frase: eu não vejo mais sentido para minha vida. Sim. E muitas vezes essas pessoas têm até filhos, marido, tem outras relações, tem uma rede de apoio ali presente. Mesmo assim, a pessoa não vê sentido de continuar. Então, é uma demanda muito forte a pessoa chegar e falar: eu tenho filhos,
eu tenho um trabalho, mas eu não vejo mais sentido. Eu perdi minha mãe, eu não vejo mais sentido em sair de casa. Então, eu entendo a clareza de valores como esse salva-vidas. É algo assim que vem para Uma bússola. uma bússola, né, para guiar essa vida, né, para guiar essa nova vida que vai ser vivida, que tá ali, que tá na frente dela. Então, fala um pouquinho agora sobre esse ponto que para mim é tão especial, porque é hora de puxar essa pessoa, né, para mostrar retorno à vida, né? mostrar que a gente vai conviver com a dor, a gente não vai acabar com a dor, a gente não vai sumir com o sofrimento, não vai superar isso, mas a gente vai integrar a nossa vida, a gente vai achar um lugarzinho para guardar essa dor, para acessar essa dor quando for necessário, mas que existe uma clareza de valores que se a gente buscar entender pegar nessa bússola, vai ajudar a gente a ter, como a gente falou no título, né, do nosso episódio, a viver um luto com menos sofrimento. Sim. E como é importante isso, né? Você estava falando sobre o mar, né? Eu acho que existe até uma metáfora da ACT que eu acho fantástica, que é basicamente isso. Se a gente está no mar revolto, no escuro, e a gente não sabe para onde vai, fica muito mais difícil de estar nesse mar. Se você tem uma bússola, você tem um farol brilhando ali, por mais que difícil, por mais longe que você esteja, né? Você sabe que você está no caminho. Então é muito importante saber por que é importante, o que é importante pra gente. Senão a gente não direciona o nosso comportamento para o que é importante. A gente fica direcionando o nosso comportamento para sentir mais conforto e alívio, né? E a tendência é que uma vida mais significativa, com mais vitalidade, ela entenda o que é importante e nos direcione a partir disso, né? E eu gosto muito de entender, quando eu trabalho com luto, eu gosto muito de entender a qualidade daquela relação com a pessoa enlutada. O vínculo, né? O vínculo, né? Por que aquela pessoa, diferente de outra, é importante para você? O que que você era? Quem você se tornava naquela relação? Qual o significado daquela pessoa? O que é que a pessoa perde com aquela perda? Exatamente. O que é que você não tem... Por que que dói o luto? Não é porque só a pessoa morreu, né? Porque tem gente que morre que nem passarinho, dormindo, e seria talvez o melhor presente, né? Que a gente pudesse ter. E mesmo assim dói. Dói porque faz falta. E se faz falta, é porque era importante pra gente. Então, tentar direcionar aquela relação, aquela qualidade da relação para além da relação é um grande desafio, mas é importantíssimo. Então, por exemplo, você pode pensar, eu sinto falta de meu pai porque meu pai era muito carinhoso, né? Meu pai era muito validante. Ele, quando eu estava duvidando de mim, era ele que ia lá e falava, você é capaz, vai lá e me dava aquele empurrão. Dava apoio. Então, não só o meu pai com certeza, mas o que ele era para mim e quem eu me tornava naquela relação. E isso faz com que a gente, inclusive, preserve um pouquinho da pessoa viva dentro da gente, né? Então, a partir do momento que eu sei o que é importante, eu sei a importância daquela relação, eu posso reproduzir essas características em outras relações importantes, né? Mesmo que a pessoa que eu amo não esteja mais aqui, ela deixou um legado e isso faz parte dos valores. O que é que eu quero seguir agora da minha vida? Eu não tenho a opção de falar, eu quero que meu pai volte, eu quero que minha mãe volte, eu quero que meu amigo volte. A gente não tem essa opção. Mas como é que eu vou escolher seguir a partir disso? Né? Como é que eu me orgulharia de seguir? Como é que o ente que se foi, como é que ele se orgulharia de me ver? O que é que para ele era importante também? Né? E a partir dessa seleção de adjetivos, de qualidades, de características, entendendo, né, o que é que faz sentido para mim, o que é importante para mim, eu posso continuar, mesmo com a dor, não apesar, né? Mesmo com a dor, né, eu continuo fazendo o que é importante para mim. Claro que aos poucos, claro que respeitando os momentos, que no luto são momentos, né, como ondas mesmo, onde a gente começa a sentir maior intensidade da dor, da saudade, a gente sofre, a gente chora, depois isso vai se acalmando, aí depois de um tempo volta de novo, parece que dá um caldo na gente. Aí depois vem só uma marolinha. Então,
A ideia de que isso vai e vem é importante, inclusive, para a gente conseguir respirar nos momentos difíceis e saber que o futuro não necessariamente vai ser tão terrível assim. Ou então Né? para a gente não achar que a gente voltou para o início, para aquela dor aguda, né? Exatamente. Não é algo linear, que a gente vai estar ali Uhum. sempre oscilando. Sim, sim, sim. E aí, eu acho que quando a pessoa enlutada, ela tá passando por esse processo e ela tá em fusão cognitiva, em evitação, enfim, dentro desses processos, né, que a gente citou, muitos acabam ficando imóvel, né, Exatamente. paralisa. Uhum. Ou acaba ficando impulsivo, né? Uhum. Então eu evito todos os lugares, eu evito sentir, tudo que recorda a pessoa, eu não quero sentir. Sim. Ou imóvel numa ideia de agora para mim nada faz mais sentido, Uhum. né? Eu quero ficar nesse lugar aqui sem sentir absolutamente Sim. nada. Sentir dói Né? tanto, né? Que eu Exato. prefiro abrir mão de tudo, de que pode me fazer feliz também. Exato. Né? E aí eu acho que quando a gente tem uma clareza dos nossos valores, aí a gente pode fazer o que na ACT a gente chama de ação comprometida, Exatamente. né? Uhum. Que vai ajudar com que a gente se aproxime daquilo que é importante. Sim. É o momento de arregaçar as mangas, né? E fazer. E vamos né? que vamos. Exatamente. Esse é assim, eu adoro esse processo, né? Porque eu acho que a ACT é toda linda, assim, mas Também acho. a ACT é muito linda. Linda. Mas, É linda, mas gente. esse processo, né, principalmente de valores de ação comprometida, talvez seja o maior diferencial da terapia de aceitação e compromisso. Sim. Né? Porque a gente tem ativação comportamental em quase todas as terapias cognitivas comportamentais. Mas a ação comprometida é aquela ação específica, né? Não é ação, não é qualquer ativação, né? É ação específica, aquele comportamento que importa, né? Que eu faço porque ele me traz uma representatividade maior sobre o que é importante para mim. Que é né? de dentro, né? E é o vem de impulso vem de dentro. dentro, não Vem é? de Está de dentro. dentro, daqui de dentro. Exatamente. Então, normalmente, quando eu tô em luto, a tendência é a gente fazer evitação ou buscar anestesias, né? Então, muita gente se envolve em uso de substâncias, Exato. álcool, ou Pra as pessoas fugir, né? fugir, Fuga. ficam tão ocupadas para não pensar, Não se sentir. colocam, né, no trabalho de uma forma desajustada, ou, por exemplo, né, se colocam em situações onde elas não têm espaço ali para sentir, porque realmente é desafiador lidar com esses sentimentos. Né? Por mais que a gente entenda que a aceitação é fundamental para a gente passar por isso, é um caminho difícil de se passar, que muitas vezes a gente precisa estar segurando a mão do nosso psicólogo ou da Exato. nossa família, né? Tá muito difícil agora tá muito difícil, mas daqui a pouco eu sei que vai ficar um pouco mais fácil, ou então pelo menos mudar. Então a ação comprometida, frente à inação, né, ou à impulsividade, é toda a ação que eu faço para mim, porque isso me leva a uma vida mais significativa e menos restrita. E no luto a gente tem normalmente um movimento contrário, né? Então, se, por exemplo, eu gostava de ir pro cinema com meu pai, tô dando algum exemplo aqui, tá? Ou gostava de ir pra praia com meu pai, ou gostava de cozinhar com meu pai, e eu perco meu pai, a tendência é que eu olha como a nossa mente é, né? Minha mente danadinha, evolutiva, ela pensa assim: se eu cozinhar, eu vou lembrar de meu pai. Meu pai morreu. E se eu lembrar de meu pai, eu vou sentir uma dor enorme. Então eu não vou cozinhar, né? E aí eu começo a fazer isso como uma forma de me proteger. É a luta contra a minha subjetividade. Eu sei que eu vou sofrer, então eu não faço. A gente só esquece do que é mais importante. A partir do momento em que eu tento controlar as coisas negativas que eu sinto, eu também controlo as coisas positivas que eu sinto. Então, por que era importante para mim cozinhar? Porque eu adorava, porque eu dava risada com meu pai. Então, a partir do momento que eu não quero sofrer fazendo isso, eu também não sinto a felicidade que me trazia fazendo isso, né? Então, a partir do momento que eu deixo de ir para lugares que eu ia para não lembrar da pessoa amada, eu deixo de sentir a alegria que eu sentia com aquela pessoa amada também. E aí a gente vê que a vida fica cada vez mais restrita.
E num processo de saúde mental, a gente entende que o isolamento social, né, e a perda de relacionamentos importantes, eles são 2 fatores importantíssimos para que a gente tenha qualidade de vida, né? Então, a partir do momento em que a pessoa perde a pessoa querida, e para não lidar com a dor, para não lidar com as atividades e com as lembranças, as memórias que a gente tinha, a gente vai se isolando e evitando de fazer coisas importantes, a tendência é que a gente piore, né? Não é que a gente melhore porque eu não estou lembrando. Ah, não estou lembrando, eu vou melhorar. Não, ao contrário, eu vou piorar, né? Porque eu não controlo o que eu penso, eu fico só em casa sem fazer nada, eu não converso com ninguém, eu não falo sobre coisas novas, eu não tenho experiências novas que poderiam me ajudar. E aí, cada vez mais eu penso naquilo e fico pior, né? E perco mais coisas. Aí eu não perco só a pessoa que se foi, eu perco quem eu era com aquela pessoa, eu perco a oportunidade de conhecer outras pessoas importantes. Então, isso é um ponto muito importante na terapia de aceitação e compromisso, porque a gente aprende que eu não preciso parar de sofrer para seguir em frente, né? O processo de seguir em frente envolve sofrimento, envolve continuar sofrendo. E o processo de ter uma vida diferente envolve a coragem, que vou fazer com medo, vou fazer com dor, vou fazer com saudade. Então, é isso que a gente estabelece para o nosso paciente. A nossa tendência, como seres humanos, né, que evitamos aqui o desconforto, é que a gente fique tentando controlar o tempo todo como a gente vai se sentir, né? Então, eu não vou para um processo seletivo porque eu fico com medo de ser rejeitado. Eu não vou dar uma palestra porque eu sei que eu fico ansiosa. Eu não vou no cemitério porque eu sei que eu vou chorar de saudade. A gente faz isso o tempo todo. Isso não é um problema, isso é o normal, tá? Sim. O problema é quando a gente tem tanta restrição da vida que a nossa vida vira vazio e só vira perando o luto, né? Como se a gente também tivesse morrido ali com a pessoa. E isso é o mais problemático. Só olha para a emoção negativa, né? Então, assim, eu posso sentir essa emoção negativa, mas eu não vou só sentir essa emoção Exatamente. negativa. Tem outras coisas. E na experiência do luto, a gente acaba ficando muito imergido no que é negativo. Só olha pra isso. Quando a gente faz o processo de ação comprometida, a gente acaba olhando o lado positivo das lembranças que aconteceram, que foram vivenciadas, A né? coisa boa da relação, Sim. né? Mesmo que essa relação não possa continuar da forma que era antes, porque as coisas mudam, né? A partir da partida de alguém, ainda tem aspectos positivos e por esse aspecto que a gente sente dor, né? Mas esses aspectos positivos, essas emoções importantes, significativas, elas que fazem a nossa vida mais colorida, né? Então, viver na restrição talvez seja a pior coisa que a gente pode fazer quando a gente está sofrendo. Não quer dizer que a gente também tem que fazer a impulsividade, o lado oposto, né? De sair fazendo tudo, sair falando com todo mundo. Não é isso que é ação comprometida. Respeitar o processo. Respeitar o processo. Seu tempo. Isso. Saber que é algo Inclusive, individual. eu vou sair fazendo um bocado de coisa, porque como eu não quero sentir, como eu não Pra quero preencher, lembrar, né, aquele vazio. e aí a pessoa fica exausta. Sim. Exausta porque ela quer fazer tudo pra poder se afastar disso, Se né? afastar do pensamento, né? E aí você concorda, então, que seria sair do sofrimento para o engajamento. Sim, Não é isso? sim, exatamente. Gente, Exatamente. que conversa linda, ó. Se desse, a gente ficava aqui 5 horas conversando. Maravilhoso. Gente, Josi, muito obrigada Prazer estar aqui por mais com esse vocês. episódio e que a gente vai repetir aí, sempre com vários temas, né? Trazendo a ACT aí, que a gente entende como sendo tão importante, né, para essa vida. E fala um pouquinho onde é que as pessoas podem encontrar você. Sim. Fale aí agora, deixe seus contatos. E cursos, viu, Sim. gente? Curso de formação. Nós dois fizemos o curso de formação em terapia de aceitação e compromisso. É um divisor, façam, só Maravilhoso, façam. amamos. E aí, fale um pouquinho aí. Bom, vocês podem me encontrar facilmente no Instagram, né? psi.josigundin, Josie, Gundin, G-O-N-D-I-M, né? Atualmente eu sou psicóloga clínica, eu sou supervisora de psicólogos também, sou professora, inclusive ministro um curso de terapia de aceitação e compromisso, onde, né, encontrei esses 2 alunos queridos. E gosto muito do tema do luto, né? A ACT tem muita compatibilidade, o trabalho com a ACT tem muita compatibilidade com essa demanda, e acho fundamental
tanto para as pessoas que estão sofrendo pelo luto, quanto as pessoas que querem tratar o luto, né, que conheçam a terapia de aceitação e compromisso, porque eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas mesmo na vida dessas pessoas. Vocês que estão em casa, curtam, comente, compartilhem. É um episódio muito importante para o suporte ao luto. Então, vale a pena você compartilhar com quem você acha que vai estar precisando. Josi, muito obrigada. Prazer enorme estar aqui que a com gente vocês. repita episódios como esse várias vezes. Obrigada, Contrasfluxo, por esse espaço de falarmos sobre luto. A gente percebe que a nossa sociedade, ela realmente evita falar sobre o luto, por ser algo realmente que é doloroso, mas é preciso dar espaço para essa fala. E é isso, obrigada também à gravadora, produtora R5.